Um predador colossal, cerca de 25% maior que os leões africanos atuais, com aproximadamente 330 quilos de pura força bruta, capaz de abater mamutes jovens, bisões gigantes e até camelos ancestrais. Este era o Panthera atrox, o leão americano, o rei incontestável da Era do Gelo na América do Norte. Mas existe um mistério que intriga cientistas há décadas. Por que este superpredador nunca conseguiu conquistar a América do Sul? Um predador tão poderoso que rivalizava com os próprios tigres dentes de sabre. Um felino que reinava absoluto nas planícies geladas da América do Norte. Entre 129.000 e 12.800 anos atrás, este gigante dominou territórios que se estendiam do Canadá até o México. Mas sua história começa muito antes, do outro lado do mundo. A ciência revelou um segredo fascinante através de análises genéticas. O leão americano descende do leão das cavernas da Eurásia, separando-se dessa linhagem há aproximadamente 165.000 anos. Pequenos grupos desses leões ancestrais atravessaram o Estreito de Bering, a ponte de terra que conectava a Sibéria ao Alasca durante períodos glaciais. Uma vez estabelecidos no Novo Mundo, evoluíram para uma espécie completamente distinta e começaram sua marcha rumo ao sul. Com uma força de mordida estimada em impressionantes 2.800 newtons, suficiente para esmagar ossos com facilidade, o leão americano era um hipercarnívoro especializado. Suas presas? Cavalos selvagens, camelos gigantes, bisões ancestrais, veados de grande porte e até filhotes de mamutes. Um verdadeiro terror das planícies abertas. Fósseis deste predador magnífico foram descobertos por todo o território norte-americano, desde as terras congeladas do Canadá até as regiões áridas do México. Milhares de exemplares, centenas de sítios paleontológicos. Mas aqui está o enigma que desafia a lógica. Nenhum fóssil confirmado foi jamais encontrado na América do Sul. A fronteira sul deste gigante termina abruptamente, como se uma parede invisível o impedisse de avançar. Mas espere um momento. Outros predadores conseguiram fazer essa travessia. E aqui a história fica realmente intrigante. Houve um tempo em que Norte e Sul eram continentes completamente separados por oceano aberto. Espécies em ambos os lados evoluíram em isolamento total por dezenas de milhões de anos, até que algo extraordinário aconteceu entre 2,8 e 3 milhões de anos atrás. Movimentos tectônicos ergueram o Istmo do Panamá, criando uma ponte de terra entre os continentes. O que se seguiu foi chamado de Grande Intercâmbio Biótico Americano, um dos eventos mais transformadores da história natural recente. Preguiças gigantes, gliptodontes com carapaças do tamanho de automóveis, tatus ancestrais e gambás migraram para o norte. Enquanto isso, ursos, cavalos, o temível Smilodon e proboscídeos como o gonfotério marcharam para o sul. Ecossistemas inteiros foram revolucionados da noite para o dia. Predadores encontraram presas que nunca haviam visto. Herbívoros enfrentaram carnívoros contra os quais não tinham defesas. A competição explodiu. Novas cadeias alimentares emergiram. Algumas linhagens prosperaram magnificamente. Outras desapareceram para sempre. Se o Smilodon e tantos outros predadores de topo conseguiram conquistar a América do Sul, por que o leão americano não? A resposta está no tempo. O leão americano surgiu tarde demais. Quando esta espécie evoluiu, há aproximadamente 130.000 anos, o grande intercâmbio já havia terminado fazia milhões de anos. E embora os continentes permanecessem fisicamente conectados, o mundo havia mudado dramaticamente. As florestas tropicais se expandiram, os climas se transformaram e os ecossistemas dos quais o leão dependia simplesmente não existiam mais ao sul. Pior ainda, a América do Sul já tinha seus próprios predadores dominantes perfeitamente estabelecidos. O Arctotherium, o urso de cara curta que migrou durante o intercâmbio. O Smilodon populator,
a versão sul-americana ainda maior e mais robusta do tigre dentes de sabre. Onças pintadas que dominavam selvas e pântanos. Cada nicho ecológico que o leão americano poderia ocupar já tinha um dono. Cruzar para a América do Sul não era simplesmente caminhar para o sul. Agora uma barreira verde e impenetrável bloqueava o caminho, a floresta tropical. E aqui está o problema fundamental. O leão americano evoluiu para caçar como os leões africanos modernos, em espaços abertos. Eles precisam de linha de visão clara, localizam suas presas em grandes planícies abertas e usam a grama alta para se camuflar. Dependem de perseguições de alta velocidade em terreno aberto, lançando ataques explosivos que combinam velocidade e força bruta para derrubar animais de grande porte. Um verdadeiro terror das planícies abertas. A vegetação densa da floresta tropical torna essa técnica de caça completamente inviável. Para sobreviver na selva, o leão americano teria que se transformar em predador de emboscada, um estilo de caça radicalmente diferente. Predadores de floresta tropical dependem fortemente de furtividade, potência em curta distância e audição aguçada, não de velocidade. As onças pintadas prosperam porque atacam de cobertura e usam mandíbulas imensamente poderosas para perfurar crânios ou carapaças. O corpo do leão americano, construído para corridas de resistência e perseguições em planícies abertas, simplesmente não estava equipado para essas táticas. Adaptar-se a um novo método de caça levaria milhares, talvez centenas de milhares de anos, e exigiria pressão ecológica intensa. O leão americano não tinha nem o tempo para evoluir, nem a pressão necessária. Na América do Norte, tinha presas abundantes e vastos territórios de caça. Não havia incentivo evolutivo para migrar para o sul. Mas vamos supor que alguns leões americanos tivessem de alguma forma alcançado a borda da floresta tropical. Ainda enfrentariam outro obstáculo devastador: a disponibilidade de presas. As vastas manchas de herbívoros que seguiam no norte, bisões, cavalos selvagens, camelos gigantes, não existiam nas selvas densas e fragmentadas da América do Sul. Os ecossistemas sul-americanos eram dominados por antas, queixadas e preguiças, presas completamente diferentes da megafauna de campo aberto do norte. E existe ainda o Tapão de Darien, a região pantanosa e densamente florestada entre o Panamá e a Colômbia. Permanece uma barreira quase intransponível até os dias de hoje. Onças pintadas sobrevivem por causa de seu estilo de caça versátil e solitário, e de sua habilidade de emboscar através de vegetação densa. Leões americanos, fossem sociais ou solitários, não possuíam as adaptações necessárias para prosperar em tal terreno. Aliás, os cientistas ainda debatem se os leões americanos viviam em grupos como os leões africanos modernos ou se eram solitários como seus ancestrais das cavernas. Alguns argumentam que teriam cérebros maiores se fossem animais sociais, já que as complexidades das interações sociais estão frequentemente associadas a maior inteligência. Outros refutam o estilo de vida solitário devido à presença de dimorfismo sexual evidente. Os machos eram significativamente maiores do que as fêmeas, algo mais comum em sociedades animais sociais. Agora, aqui está uma reviravolta fascinante. Fósseis de um grande felídeo foram encontrados no Chile e na Argentina. Alguns pesquisadores inicialmente propuseram que pertenciam ao leão americano. Seriam os primeiros indivíduos conhecidos a terem cruzado o Istmo do Panamá e chegado à América do Sul? Teriam feito a jornada traiçoeira? Conseguiram se adaptar para capturar presas nas densas selvas da América Central e Sul-Americanas? Competiram com o Smilodon? Embora estes fósseis parecessem adicionar mistério à história do leão americano, céticos argumentaram que provavelmente pertenciam a uma espécie extinta de onça pintada. Afinal, se o leão americano tivesse chegado mais ao sul, mais evidências fossilizadas teriam aparecido até agora, certo? Não necessariamente. Fósseis em regiões de floresta tropical são extremamente raros, decompõem-se rápido demais e têm menor probabilidade de serem enterrados por camadas de sedimento no calor e umidade da floresta. Além disso, os solos são ácidos e acarretam degradação de ossos e tecidos duros com eficiência impressionante.
Matéria vegetal e raízes de árvores disturbam continuamente o solo, e chuvas intensas lavam os sedimentos. Portanto, evidências fossilizadas da América do Sul são notoriamente fragmentárias. Mas existe um último fator, possivelmente o mais determinante de todos: os humanos. Enquanto a chance de que o leão americano poderia ter se expandido para a América do Sul, sua expansão foi provavelmente interrompida pela chegada dos humanos às Américas há aproximadamente 15.000 a 20.000 anos atrás. O alcance sul do leão americano termina aproximadamente onde as primeiras populações humanas começaram a mover-se para o sul. Competição através da caça, disturbação de habitat e disputa pelas mesmas presas teriam reduzido o território do leão para evitar interação humana. Os primeiros caçadores humanos eram incrivelmente eficientes, capazes de abater megafauna com tecnologia de lança e estratégias de grupo. Eles não apenas competiam pelas mesmas presas, mas ativamente caçavam predadores de grande porte que representassem ameaça. Então, embora os cientistas não tenham todas as respostas, as evidências fósseis sejam incompletas e disputas permaneçam sobre a ancestralidade do leão americano, o quadro geral está claro. O leão americano evoluiu tarde demais para atravessar a ponte terrestre do Panamá quando o ecossistema teria permitido. Se tivesse chegado até a América Central, teria enfrentado competição feroz da megafauna já estabelecida ali. O clima, habitat e espécies de presas não eram adequados para o leão americano, a menos que tivesse milhares, se não centenas de milhares de anos para adaptar sua técnica de caça e escolha de presas. E, finalmente, a interferência humana precoce provavelmente suprimiu seu alcance, restringindo-os ao norte. A ausência do leão americano na América do Sul não se deve a uma única causa, mas a uma combinação devastadora de fatores ecológicos, evolutivos e geográficos que convergiram para criar uma barreira invisível, porém intransponível. No final, até mesmo os predadores mais poderosos não são limitados pela força, mas pelas fronteiras invisíveis da evolução e da ecologia. O leão americano era gigantesco, era feroz, era o rei absoluto do norte. Mas algumas fronteiras não podem ser cruzadas com garras e presas. Algumas barreiras são escritas no próprio código da vida.